Voltei na pergunta, meio. Eu vou retornar já já. Só um minutinho. Ok, Rogério. Rogério? Rogério caiu, hein? Então eu faço a leitura e prossigo. Tudo bem? Tá voltando. Peraí. Rogério? Desculpa, Jorge, eu caí. Eu Tudo caí, bem. eu apertei o botão errado aqui. Tudo bem, Rogério, não tem problema. Então vamos lá. O capítulo é 4, né? Princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. A questão Isso. é 66, né? Isso. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento, a atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Agora é a questão do Miramês, né? Agora o comentário, Miramês. Eu prossigo. Só um minuto. Deixa eu ajustar aqui. Eu sei que não é fácil. Então, capítulo 15, questão 66, fonte universal. O princípio vital de que temos ouvido falar e, por certo, conhecemos, é oriundo de uma fonte universal, parte do suprimento divino. No entanto, se perder o nome, nem seus objetivos, ele demonstra modificações na sua trajetória. Ele se modifica nas suas mais íntimas estruturas, de acordo com o corpo que passa a animar. Esse fluido valioso, ao interpenetrar a matéria, dá-lhe movimento. Se podemos dizer, se ele condiciona o corpo em seu profundo cinetismo, dando-lhe atividades inúmeras, nos fazendo sentir a diferença da matéria inerte. Só um minutinho. A diferença da matéria inerte, que também o deixa transitar, mas sem nenhuma afinidade molecular. Escapa-lhe a expressão de atividade própria, mas é bom que se note, essa atividade ainda não é a vida. Ele recebe da fonte energética do suprimento maior e não a dá. Convém distinguir esse aspecto, para que se possa compreender melhor os segredos da natureza, dos movimentos e dos espíritos. Já falamos, alhures, que a matéria evolui. Ela, com o passar dos tempos, desperta suas qualidades, que dormem em seu seio, em busca da perfeição. Assim, a força vital, assim o espírito, nas suas mais altas qualidades, em se falando de matéria bruta, cada criatura está sendo constantemente envolvida por essa vitalidade, interpenetrada por essa luz da divindade, e esta energia sublimada é, pois, modificada de acordo com a elevação da alma que a recebe. Onde há razão, ela recebe e dá, com valores enriquecidos ou deturpados. O tesouro que a misericórdia de Deus oferta, dependendo do amor irradiante do coração em pauta,
Compete ao leitor, ao estudante espiritualista, compreender seu dever ante as suas próprias necessidades e procurar todos os meios de melhorar. Na verdade, me perdi. Na verdade, não há outro caminho melhor que o delineado por nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho de vida. São preceitos que nos educam e instruem, capacitando-nos a todos para entender o amor e amar, certificarmos-nos da caridade e fazê-la, sentir a necessidade do perdão e perdoar. Os elementos ou elemento das matérias, em verdade, é um só. E é nesta descoberta que sentimos e compreendemos a grandeza de Deus. Ele se divide ao infinito, de acordo com as circunstâncias que o ambiente precisar. Instiga-nos o raciocínio, pois ainda não sabemos quase nada do que se refere à matéria. Quanto mais à força vital e ao espírito. No entanto, a intuição nos segreda que devemos continuar a estudar nesse livro maravilhoso que é a natureza. Nas suas primeiras páginas humanas, depois nas divinas, onde se encontram os princípios da sabedoria de Deus. Estamos tentando falar alguma coisa da matéria e dos fluidos que lhes dão movimento. Entretanto, ainda não é o espírito que escapa ao nosso entendimento. Mesmo sendo nós espíritos, é o que ocorre com o corpo físico. Os encarnados estão revestidos dele e, por incrível que pareça, desconhecem quase por completo as suas funções, que tem muito a ver com a harmonia do universo. Roguemos a Jesus que nos ajude a compreender essa maravilha que nos foi entregue por misericórdia para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Como dizer, né? Oh my God. Difícil. Na mesma linha das leituras anteriores, né, a gente vai percebendo que está cada vez mais complexo mesmo, né? E que pouco nós conhecemos até de nós mesmos. Então, a leitura leva exatamente nesse sentido. A questão do corpo que possa se animar, ou seja, que adota movimento. É uma estrutura, né, que dá todo esse impulso para a nossa vida material, nós como matéria. Mas que sem essa força universal que nos faz sentido, que na verdade é o espírito, a matéria ela perde todo sentido. Então, a lição leva exatamente esse sentido, dessa força magnética, e chama essa atenção que toda essa atividade que nós percebemos ainda não é a vida. É uma atividade intensa, mas que ainda não representa a própria vida. Por quê? Porque ela emerge de fonte energética do suprimento maior, mas ela não dá. Daí fica pensando, mas como isso, né? Como é possível? Se eu estou vivendo e na verdade não é vida. Daí a gente começa a refletir aí e vai tentando explicar o sentido do que quer dizer isso. Que na verdade está nesses segredos da natureza, né? E dos movimentos e dos espíritos. Então há uma conexão entre vários elementos do universo, né? Para começar a fazer sentido. A lição chama ainda atenção para essa questão de, mais uma vez, batendo nessa tecla, amor irradiante do coração em pauta.
O amor é o elemento impulsionador da nossa existência, que faz parte do Evangelho de Jesus. Então, para nós tentarmos conhecer ou compreender alguma coisa, então nós precisamos nos investir cada vez mais em procurar compreender esses ensinamentos que são deixados por esse Evangelho que nos foi deixado, né? E o principal ponto é implantar e instigar a educação para poder nos capacitar, né? Mais uma vez, para o amor, não só saber o amor, mas principalmente saber amar. Ou seja, amar a si mesmo e amar ao próximo, como a si mesmo. A caridade, não basta só falar da caridade, mas fazê-la. O principal ponto é fazer a caridade. E o principal ponto da caridade é aquela de fazer a caridade sem esperar contrapartida, sem qualquer segundas intenções. Muitas vezes o ato é feito, mas esperando um retorno, né? Um agradecimento. Não é isso, sim. Faz por fazer. Faz, simplesmente faz. Fiz de coração, né? Essa questão do perdão, sentir a necessidade do perdão, nós muitas vezes passamos uma vida e sabendo que há uma necessidade de um perdão por algum ato, algum tipo de acontecimento no fluir da vida, mas nos resistimos em admitir essa necessidade e o principal, de perdoar. Enquanto não perdoamos, aquela situação ela se permanece e ela se propaga no tempo, inclusive na esfera espiritual, porque ela não foi resolvida nessa oportunidade que tivemos. E o cultivo do perdão é muito fundamental para esse nosso processo de evolução. Chama a atenção aqui essa questão de se dividir no infinito, né, de acordo com as circunstâncias do ambiente. Daí chama a atenção para essa necessidade de raciocinarmos e refletir sobre a questão da matéria. E nós somos compostos por um corpo material e como diz na leitura, muito pouco nós conhecemos de nós mesmos. Ou seja, essa máquina, essa engenharia incrível que nos foi dada e que pouco dela nos conhecemos. Que dirá, então, dessa questão da vida dos fluidos universais e da questão dos espíritos? Então, o primeiro ponto a trabalharmos é com nós mesmos, ou seja, procurarmos conhecermos essa nossa própria estrutura, nosso interior, o nosso funcionamento e o que está ao alcance de nossas mãos, para procurarmos nos melhorar, para daí partirmos para poder compreender essas outras questões mais complexas que estão muito distantes do nosso conhecimento, muito distante da nossa percepção neste momento, que é a questão do fluido universal, das forças, do fluido vital, da força universal, e essa questão do espírito, que tudo está em movimento, mas um pouco nós conseguimos compreender ainda nesse nosso estágio evolutivo. Então, em linhas gerais, foi mais ou menos isso que eu pude absorver. Eu sei que a lição é bem complexa. Então, eu passo agora para a Maeve. Olha, Jorge, obrigada. Eu não pude acompanhar a leitura porque sumiu da minha tela o texto. E apareceu a foto de todos vocês, mas deu realmente para entender pelo que você observou de interessante, de importante, deu para perceber que realmente a matéria ela recebe o movimento, ela faz o movimento, mas não é a vida. Eu também, sinceramente, não consegui entender o que é que é a vida, qual é esse sopro divino que transmuda
transmuda o elemento material e faz dele uma força vital. Realmente complicado, né? E mais uma vez ele diz assim, ele diz o seguinte: é o intermediário, né? O fluido magnético é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria, demonstrando que realmente existem outros corpos, né? Entre um e outro. E em seguida o espírito, né? Que aqui não fala, mas também tem os corpos que como é que eu posso dizer? Os corpos que formam, que dão existência ao espírito. Então, é isso. O princípio vital, o segredo dele está no estudo da natureza. Quer dizer, nós vamos estudar a natureza, temos que estudar a natureza, pois na natureza se encerram vários ensinamentos, não é? Jesus tirava da natureza, ele tirava os fluidos necessários para a realização dos, entre aspas, dos milagres, né? Da cura, da transformação do peixe, da distribuição dos peixes, da transformação do pão. Então, esse barulhinho atrapalha. Então, para a gente ver que a natureza encerra em si muitos ensinamentos, e nós ainda vamos ter que estudar muito até nós conseguirmos entender e chegar a compreender o que é a vida, né? O amor, sem dúvida, contribui para a manifestação da vida, né? O amor, a caridade, que são sentimentos que se encerram no nosso organismo, no nosso espírito. E são eles que também contribuem para a vida. Olha, eu vou parar por aqui, porque realmente eu não tenho condições de ir além. E vou passar para a Cristiane. Não, eu só estou ouvindo hoje. Obrigada, doutora. A Sandra, então. Eu quis passar para a Cris, porque eu pensei, se eu passar primeiro para a Sandra, ela não vai querer falar depois. É muito complexo. Vamos voltar na pergunta do Livro dos Espíritos, 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É o que lhes dá o movimento e a atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Vamos tentar, buscando ali, a gente tentar compreender a resposta que vem de Miramês, né? Porque é complexo. Aliás, está ficando cada dia um pouquinho mais complexo, né? Mas essa é a nossa busca mesmo. Conseguir alcançar um pouco de entendimento.
Então, tá bom, né? Não vão reclamar, não. Vamos seguir em frente. Nós vamos conseguir um pouco. Não, ainda que não seja tudo, mas eu acho que um pouco a gente vai conseguindo assimilar. Vou tentar falar assim o que eu compreendi disso nessa questão, né? O que seria o fluido... Fluido não, como é que chama? Princípio vital, né? Desculpa, o princípio vital, né? Que é disso que nós estamos falando. Ele pergunta se é o mesmo em todos os corpos da natureza, e o Miramês diz que sim, que é o mesmo elemento, só que é o mesmo elemento que vai sofrendo inúmeras, incontáveis, quantas forem as formas de manifestação, os corpos onde ele se manifesta. A depender da elevação da alma que o recebe, né? Então, ele pode ser modificado para valores enriquecidos ou deturpados, ou seja, para o bem ou para o mal, né? Falando lá na nossa linguagem mais chão do chão. E quem vai fazer essa qualidade, positiva ou negativa, é o sentimento, é o amor daquele coração que está presidindo a manifestação do princípio vital. Então, o que eu compreendi? Nós temos espírito, nós temos a matéria e, como a Maeve bem citou, o intermediário, que é o princípio vital. O princípio vital, ele anima a matéria, provocando o movimento da matéria quando ele interpenetra a nível molecular e produz todos os movimentos na matéria, permite que a matéria tenha movimento. Mas lembrando da lição anterior, que falava, né, e nessa que fala de novo, que ele não dá vida, ele dá movimento. Então, quem dá a vida? Quem dá a vida é o espírito. É o espírito que tem essa capacidade de dar... Tem uma coisa branca aqui no meio da minha tela. Bom, é o espírito que tem essa capacidade de dar a vida e expressar ela através da matéria. Então, o que eu pensei? Eu pensei assim, ó, aqui fala também, que esse princípio vital, ele penetra também os corpos inorgânicos, só que ele não encontra sintonia para provocar movimento nos corpos inorgânicos, porque os corpos inorgânicos não estão ligados ao espírito, ou nem que seja ao início do espírito, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, um vegetal tem movimento, um vegetal tem vida, ainda que o movimento dele seja reduzido, mas ele tem movimento. E ele tem vida, mas ele tem nele um princípio espiritual em desenvolvimento, passando pelo reino vegetal. Depois vai passar pelo reino animal, depois vai passar pelo reino hominal, né? E continua a sua evolução. Mas a vida é nesse princípio inteligente. É ele que possui a vida que foi dada por Deus. Não é o movimento que dá a vida. Vamos pensar, o movimento é uma expressão. A capacidade de movimentar é uma expressão da vida através da matéria. Tanto é que, quando um corpo, esgotando o seu princípio vital, perde a vida, morre, ele não se mexe mais, o espírito não perdeu a vida. Ele permanece, ele continua em outros níveis de existência, podendo voltar, inclusive, outras vezes para esse mesmo nível, utilizando novamente a matéria animada pelo movimento de um novo princípio vital que lhe é concedido. Então, o princípio vital permite essa expressão através do movimento, mas ele não é a vida em si. A vida em si está no espírito. Então, ele não tem a capacidade de dar vida para a matéria inorgânica, para a matéria que está inerte e vai ficar inerte, né? A vida não é um movimento apenas, a vida é mais. A vida, eu acho que ela... Posso estar errada, mas o que eu sinto como a vida é algo que está além. Então, no homem, por exemplo, no reino hominal, é a razão, é o sentimento.
É algo que comanda diferente. Se a gente pega os reinos animal e o reino vegetal, é o instinto. O instinto é a razão, é o gêmen da razão. O instinto vai evoluir até chegar na razão. Então, ele começa lá atrás, na matéria do reino vegetal, de uma forma mais simples, porque ele está se desenvolvendo, mas ele já é um princípio espiritual, que ainda não está nem, pelo que a gente escuta assim, de leituras, ele não está nem individualizado ainda. Ele nasce e ele volta para o todo, o princípio espiritual que está no vegetal. Quando ele vem para o reino animal, esse princípio espiritual se individualiza. Então, para vocês entenderem, ele começa a se individualizar, né? Porque às vezes alguns seres mais já do reino animal, mas mais primitivos, ainda não se individualizou. Mas, por exemplo, um cachorrinho, que seja meu cachorro, quando ele vem a falecer, ele já é um princípio espiritual individualizado. Ele não se mistura mais com o todo e ele volta. O meu cachorro volta, às vezes, na minha casa, ele já, entendeu? Ele já tem uma personalidadezinha dele. É uma individualização daquele espírito, que vai crescendo, se aprimorando para chegar no reino do homem. Quando a gente ganha, de fato, uma personalidade eu não digo que a personalidade é algo quando a gente nasce aqui, mas a gente começa a construir a nossa individualidade espiritual, que já não se mistura mais. A gente sofre influência, mas a gente já tem o nosso centro, né? E cada dia esse centro se aprimora de uma forma que, com a evolução, a gente começa a ter uma força, inclusive de influenciação, nos outros reinos, que é o que Jesus já tinha, né? Ele influenciava os outros reinos obedeciam ele, obedeciam àquela força magnífica que ele tinha. Então, falando assim em nível tentando falar de uma escala de evolução que a gente percorre. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer, mas então a vida está no espírito. O princípio vital, ele é a manifestação que permite na matéria, mas ele não é a vida. E ele não tem a capacidade de dar a vida, porque ele na pedra, ele nem movimento produz, porque não existe a sintonia daquela matéria com um elemento espiritual para atingir a bênção do movimento. Tá? E o movimento aqui a gente tem que compreender não apenas como um movimento de andar, um movimento de se mexer, mas o movimento, aquele movimento automático que acontece dentro dos seres. Uma célula, por exemplo, que a gente não está vendo, ela está se movimentando, ela está se alimentando, ela está excretando o que não serve, ela come uma outra célula, ela é comida por uma outra célula, ela se replica produzindo outras células, entende? Então, o movimento, quando a gente diz, no reino vegetal, é um movimento que é intrínseco, pertence à intimidade daquela matéria. Mas isso ainda não é vida, porque isso é presidido pelo instinto daquele elemento espiritual que está ali, vivendo naquela matéria. Entendeu? Ou não? Muito complicado, gente? Deu uma clareada, sim, Sandra. Deu para dar uma entendida, sim. Pergunta, porque às vezes a gente tenta explicar e às vezes confunde mais. Então, vocês falam o que não ficou claro. Que também, se eu souber explicar, às vezes eu não sei. Né? A gente tem que lembrar desse detalhe. Mas, enfim, toda pergunta, ainda que a gente não saiba explicar, ela fica uma semente ali, pedindo para a gente buscar a explicação, não é verdade? Exatamente. Hã? Ele está falando aqui, Sandra, num lugarzinho que eles já falaram em outros lugares, né? Que a matéria, ela sempre evolui.
Essa evolução da matéria que ele fala é nesse sentido que você fala, pegando desde lá do reino mineral, vegetal, animal e hominal. É nesse sentido de evolução da matéria que ele está falando, né? Não em uma presente encarnação ou em várias encarnações, já desde que nós estamos no reino hominal já. Não só. A evolução da matéria que ele fala é desde lá do mineral. Exatamente. E aí esse fluido... O mineral ainda não tem o espírito, não tem o princípio espiritual unido àquela matéria. É uma evolução apenas material mesmo. A matéria se formando, se agregando, encontrando formas. Tá. E esse princípio vital, ele é uma ferramenta para que o espírito trabalhe com a matéria, mas ele vai trabalhar de conformidade com o que a matéria permite também já nessa posição que ele está, né? Que você quis explicar isso, não é? É isso que eu entendi. Eu também eu entendi como você falou isso também. Ficou bem assim claro para a gente, mas é bem difícil mesmo isso, hein? Mas é bem difícil. E é importante a gente guardar essa questão. A atividade não é a vida. A atividade não é vida. Tanto que você pode pegar, por exemplo, suponhamos, vamos pensar, o homem é capaz de criar coisas com movimento, inclusive movimento constante, que não tem vida. As máquinas que o homem cria, por exemplo,